noite, gente. Estamos aqui com mais um programa da Juju. Bom, gente, vamos chamar então agora um cara, um homem, uma pessoa segundo o coração de Deus, sabe? Que ele foi compositor, foi um músico e ele vem tendo muita fama sobre isso. E ele venceu Golias e agora ele é um grande rei. Chamamos conosco Davi. Boa noite, meu Juju. Boa noite, querido. Então, nós vamos aqui, muito prazer em ter sido convidado aqui para o seu programa. Eu queria dar Então, Juju, sobre o que você gostaria de falar? Bom, Davi, eu estava vendo, sabe, seus livros sobre salmos e eu achei tão interessante. Então, o meu livro, Os Salmos, ele fala muito, ele tem várias situações, perseguição, romance, amor, fala sobre tristeza, sobre temor a Deus e várias outras coisas. Ele tem hinos de adoração, ele tem hinos de louvor e também fala também sobre, gostaria de exprimir o âmago nessa palavra, fala sobre coisas de interesse nacional do meu país, Israel. E ele é um livro muito diverso, que eu tenho certeza que vai agradar a vários públicos. Muitas pessoas já fizeram músicas com o conteúdo dele, eu estou me sentindo muito honrado realmente, mas toda glória e todo louvor ao Senhor. Eu me sinto muito humilde, muito manso e com um coração parecido com o de Deus. Se fosse para resumir o seu livro em uma palavra, qual seria? Então, Juju, se fosse para resumir o meu livro em uma palavra, eu acho que a palavra seria adoração. Porque ele fala realmente sobre louvor e adoração, são canções e músicas que eu escrevi por amor ao meu Deus. Então, Davi, como o seu livro ele é cristão, como Jesus é retratado nesse livro? Eu vou te contar, Juju, mas depois dos comerciais. Meu nome é Davi e eu uso seda copiações para caixas. Use você também. É sério, ela disse Eu não sei, eu tava falando com ela agora há que o pouco. vestido dela. Sério? Eu acho. Ô, produção, meu café, cara! Tá no ar, tá no ar, tá no ar! Então, Davi, você estava falando sobre Jesus no seu livro? Exatamente, Juju. Jesus no meu livro é visto como o nosso pastor. No Salmo 23 do meu livro, Os Salmos, eu digo que Jesus é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas, ele cuida de nós. Nossa, isso foi tão lindo! Mas e Golias? Pois é, como eu disse, no meu livro, Os Salmos, está escrito: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Então, ouvimos dizer que você teve um coautor. Pois é, então, no meu livro, Os Salmos, eu tive sim um coautor, foi o meu amigo Asaf. Você pode perceber que, na verdade, não fomos só eu e Asaf que escrevemos o livro. O livro também tem composições de outros autores. Tem? É dividido em 5 livros, na verdade. O primeiro fui eu que escrevi. Alguns outros autores foram Josias, Ezequias, que foram os reis ali naquela época de transição. Tem o livro 4 e 5 que foram escritos provavelmente por Esdras e Neemias. Esses caras, eles viveram mais ou menos ali na época em que o povo de Israel estava voltando da Babilônia. Então, Ju, o meu livro é conhecido como um livro que fica exatamente no meio da Bíblia. E também é conhecido como o maior livro da Bíblia. Mas ele tem algumas relações com os primeiros 5 livros da Bíblia. Por exemplo, ele tem a relação com Gênesis, fala sobre o homem e sobre a criação. Tem a ver com o Êxodo também, fala sobre a libertação, redenção, livramento do Senhor. Também fala sobre números, relaciona-se com números. Em números ele fala sobre o deserto e a peregrinação. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, Você fala dei uma também lida no seu livro já, tô voltando conhecendo um pouco. algumas Pois coisas. é, eu acho que eu me confundi um pouco aqui. Voltando um pouco, Levíticos fala sobre culto e santuário, onde Deus explica todas aquelas coisas. Salmo cita algumas passagens, explica algumas coisas. Fala também sobre o livro de Deuteronômio, onde fala sobre a escritura e o louvor. Eu, Davi,
Davi, com o meu reinado, eu instituí um culto constante, uma adoração constante ao Senhor. Então, os levitas tinham um papel muito importante, relaciona-se também muito com o Velho Testamento. Sim. Eu gostaria de citar algumas partes também, alguns poucos salmos que eu escrevi. Tem um que eu achei muito interessante. Foi eu que escrevi. Tá. Fala sobre Deus satisfazendo a alma amorosa. Ele coloca Deus como uma figura amorosa. Ele coloca Deus como uma figura por quem a gente se apaixona. O livro, ele mostra esse amor de casal, que nós, é como se Jesus fosse o nosso noivo e nós fôssemos a noiva dele. Ele mostra muito essa relação amorosa do livro. Fala sobre a herança de Deus, fala sobre a criação, fala sobre louvar o Senhor, acordar toda manhã, sobre se alegrar, sobre como Deus cuida da gente, várias coisas. Nossa, foi muito interessante a sua presença aqui, foi uma coisa muito legal, coisa bem gostosa. Mas eu queria estar terminando o nosso De Frente com o Juju.